bom que você deu o play nesse vídeo. Eu quero desejar boas-vindas ao workshop de contação de histórias da Fafá. Nós teremos pela frente diversas aulas e encontros ao vivo, em que eu vou compartilhar com você muito do que eu aprendi nesses meus anos de estudo e experiência prática em contação de histórias e literatura infantil. Só que eu não vou compartilhar apenas a minha experiência como profissional, mas também como tia que adora contar histórias e ler bons livros para as minhas sobrinhas, seja na hora de dormir ou em qualquer outro momento do dia. O workshop é composto por encontros ao vivo em que vocês poderão interagir comigo pelos comentários e assim a gente consegue se sentir mais próximo, mesmo tendo uma tela aqui entre nós. E duas aulas gravadas. Essas aulas, elas fazem parte do maravilhoso curso de contação de histórias da Fafá. Mas eu só vou falar sobre o curso bem mais pra frente, não é pra gente pensar nem se preocupar com isso agora, tá bom? Então, hoje, o nosso primeiro dia de workshop, eu já vou liberar uma dessas aulas, a primeira aula para você. No final da aula, eu vou passar um exercício prático e você é livre para fazer ou não. Mas quanto mais você aproveitar essa oportunidade, mais chances tem de perceber como as coisas bem simples podem fazer a diferença na hora de contar histórias. Então, sem mais delongas, boa aula! Opa, pera! Antes, eu vou fazer uma pose bem bonita para você dar um print. Ou então você fazer uma selfie aqui junto comigo para você postar nas suas redes sociais com a hashtag WorkshopDaFafaConta e me marcar, que eu vou ficar de olho. Eu quero saber quem tá assistindo essa aula. Pera lá. Prepara pra pose. Foi? Deu? Muito bem, agora sim. Boa aula! Quando eu comecei a preparar essas aulas, eu pensei nas dúvidas que eu tinha quando eu comecei a contar histórias profissionalmente. Nas coisas que eu tive dificuldade para encontrar respostas. Por exemplo, que histórias que eu vou contar? Nossa, será que esse livro é adequado para uma criança? Eu vou falar que o lobo comeu a vovó da Chapeuzinho Vermelho? Se eu fizer isso, eu vou criar um trauma na cabeça das crianças. Será que eu vou? Ai, não sei. Eu também vou abordar temas que eu gostaria de ter sabido antes. Perguntas que eu nem tinha, mas que hoje eu sei que são fundamentais para quem está iniciando ou que já tem a prática, mas pretende se aprofundar ou ampliar o conhecimento dentro dessas áreas. E quando eu falo de prática, pode ser profissionalmente, como contador ou contadora, ou em sala de aula, mediando leitura, mas também uma mãe, pai, vó, tia, que apenas queira ler ou contar histórias melhor, ou de uma forma mais interessante para seus filhos, filhas, netos, sobrinhos, sobrinhas, crianças no hospital, as filhas das amigas, dos conhecidos, crianças, e não só crianças, todas as pessoas em geral. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Eu acho simpático que você saiba quem eu sou, para entender como eu cheguei até aqui. Meu nome é Flávia, mas você pode me chamar de Fafá. Eu nasci, cresci e moro em Curitiba. Sou filha de uma arquiteta com um engenheiro e sou essa pessoa assim, meio humanas, meio exatas. E desde que eu me entendo por gente, eu queria ser atriz. Com 9 anos, eu fui protagonista num musical. Fiz teatro na escola, um bocado de comerciais para TV. Na época do vestibular, eu quase tentei matemática. E acabei me formando mesmo em design gráfico. Pois é. Nessas reviravoltas que a vida dá, eu guardei o meu diploma na gaveta e decidi ir atrás da sonhada carreira de atriz. Saí do Ninho Seguro, perto da família, e fui para São Paulo. Participei de um concurso e entre 400 candidatos, eu fui escolhida para ser a apresentadora do programa Zoom na TV Cultura. Foi uma época muito legal, onde eu perdi o medo de falar para a câmera e me senti realizada. Só que quando eu comecei a ficar muito conhecida como apresentadora, eu percebi que ainda não era isso que eu queria. Voltei para Curitiba, para uma companhia de teatro cheia de planos, mas de repente os trabalhos foram rareando. Foi um balde de água fria. Quando eu vi, eu estava procurando clientes para trabalhar como designer. Foi então
que uma amiga quis me contratar para contar histórias no aniversário da filha dela. Ser contratada para contar histórias? Isso me soou muito diferente. Eu não sabia nem que contar histórias poderia ser uma profissão. Como vocês já perceberam, eu sou dada a desvios de caminho e eu topei ver qual era dessa empreitada. Tava com saudades de contato com o público, né? Então eu pesquisei vários livros legais, coloquei uma peruca, um figurino todo espalhafatoso, achando que aquilo iria chamar a atenção das crianças. Cheguei lá, animadaça, e foi bem frustrante pra mim. As crianças não paravam quietas. Elas não deram muita bola pra mim. Eu não sabia se eu lia o livro ou se eu contava do meu jeito. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que contar histórias podia ser muito potente. Eu senti que era aquilo que eu queria fazer. Então, imbuída desse novo desafio, na semana seguinte eu convidei as crianças do meu prédio para me ouvirem contar histórias. Larguei a peruca e toda a parafernália. Fui eu com um livro preso na cabeça, já um projeto de antena nascendo. E 3 histórias mais ou menos decoradas. O Era Uma Vez começou. As crianças ficaram atentas, participaram ativamente, eu me senti conectada a elas de uma maneira muito forte e poderosa. A gente se divertiu, não queria mais que acabasse. Eu fui pro jogo com toda a minha verdade e todas nós ganhamos. Eu queria ser atriz achando que tinha que ter um personagem para contar as histórias. Mas eu descobri que quanto mais verdadeira eu sou e que com uma boa história é que a magia acontece. Isso foi em 2015 e de lá pra cá, muitos de vocês têm me acompanhado nessa trajetória. Eu me apaixonei tanto por isso que eu fiz até uma pós-graduação em literatura infantil e juvenil e contação de histórias. O meu canal foi 2 vezes finalista na categoria Mídias do Instituto ProLivro pelo meu trabalho na promoção de literatura para a infância. Uma das coisas que mais me alegra hoje em dia é ter vocês, família, para contarem histórias comigo. Eu realmente acredito que através das histórias nós podemos nos fortalecer e preparar crianças melhores para transformar esse mundão. Essa foi a minha bagagem, a minha experiência para me tornar contadora de histórias profissionalmente. Isso quer dizer que você precisa ser atriz e ter experiência na TV para contar histórias? Claro que não! Essa é a minha história, o que me levou a ter intimidade com palco e câmera e ter essa facilidade de falar com a maioria de vocês por uma tela e parecer que a gente tá assim pertinho, frente a frente. Foram anos trabalhando para não ter medo de câmera, para olhar no fundo dela e imaginar que tem você ali. Isso é prática, exercício e, claro, algumas técnicas. E é possível aprender tudo isso. E é o que pretendemos, por isso estamos aqui. Então, vamos lá? Eu tô muito animada para começar e imagino que você esteja ansiosa ou ansioso para aprender, né? Mas antes, vamos aos nossos combinados? Vamos! Uma coisa muito importante para uma contação de histórias ser bem-sucedida é a presença. E não só a contação, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer bem. O estado de estar, se fazer presente inteiro. A gente tá aqui, conectado pela internet, e é possível que alguém aí esteja com um olho na tela e outro em outra coisa, ou apenas me ouvindo enquanto se ocupa de outra atividade. Foca em mim. Essas aulas eu preparei com muito carinho para compartilhar com você. A gente precisa exercer a escuta, que é importantíssima para quem quer contar histórias. A gente tem que aprender a ouvir, a ter atenção. Aliás, sem atenção a gente não consegue nem decorar ou memorizar uma história. Uma preocupação de muita gente. Então, já vamos colocando a atenção, a escuta, o estado de presença em prática. Quando a gente conta histórias, a gente também tem que estar 100% presente no que está fazendo. E isso tem tudo a ver com uma contação de qualidade.
E se em algum momento eu falar aqui de apresentação, é porque eu tô muito mais acostumada a contar histórias nesse lugar de alguém profissional, fazendo isso num palco ou por um vídeo para muitas pessoas. Mas essa contação pode ser apenas para uma pessoa. Para matar a ansiedade de vocês, eu já vou logo respondendo assim de cara as primeiras perguntas que eu tinha e que muitas de vocês também devem ter. Precisa de um figurino? Por favor, gente, não me vai dizer fantasia, que fantasia é coisa de carnaval. Não, não precisa de figurino. E precisa de maquiagem? Não, não precisa de uma maquiagem. Precisa ser personagem? Não, não precisa. E será que eu posso contar histórias lendo o livro? Pode, mas não é contação de histórias, é leitura, é mediação de leitura. E sobre isso eu vou falar na próxima aula. Eu preciso decorar? Não! Mas se quiser, pode. E os objetos? Como escolher os objetos? Não se preocupe agora com objetos. Se preocupe com a história. Como é que eu uso as expressões, entonações e essa energia toda que você tem para contar as histórias, Fafá? As pausas, tempos. Ai, parece que você tá falando com a gente. Calma. Para responder tudo isso, vamos dando um passo de cada vez, curtindo a caminhada, observando a paisagem dessa nossa jornada. Pronto, espero que a ansiedade tenha baixado. A minha baixou em saber que eu já respondi algumas das primeiras perguntas que mais nos inquietam quando começamos a contar histórias. Agora, vamos curtir o que vem pela frente, porque a ansiedade é como aquela criança que fica interrompendo quando você quer contar uma história e ela quer ficar perguntando. Enquanto você não ouvir e não acolher a criança, não deixá-la esvaziar a ansiedade, ela não vai te deixar contar a história. Ou não vai prestar atenção, porque está pensando na pergunta que quer fazer ou na vivência que ela quer compartilhar. Muito bem. Então, por que contar histórias? Nós somos feitos de narrativas. Para se entender no mundo, saber suas origens, explicar o inexplicável, dar sentido ao que se sente, lidar com medos, dificuldades, perpetuar o conhecimento, a humanidade vem contando histórias. Na época das cavernas, o homem já contava suas histórias desenhando nas paredes. Ele contava suas dificuldades durante a caça, ou como conseguiu abater um bicho, por exemplo. Para explicar as coisas, criaram-se mitos e lendas. O que é o sol? A lua? O mar? E essa água que cai do céu? A chuva? Aliás, por que chove? Quando eu era criança, eu imaginava que quando chovia era São Pedro lavando o céu. Você também criava histórias para as coisas que não entendia? Falei aí, né, de sol, lua. Como explicar essas bolas enormes que aparecem no céu, que de repente somem, aí tudo escurece, de repente tudo ilumina, aí tem uma bola branca que às vezes muda de forma, tem vezes que ela não aparece? Foram criando os mitos para explicar todas essas coisas. Porque nós somos feitos de narrativas. Elas nos ajudaram a chegar até aqui e a nos entender nesse mundão. É por isso que até hoje as histórias são contadas. Elas podem nos fortalecer, ressignificar nossas experiências, nos ajudar a ser mais empáticos, fazer rir, chorar. Incentiva a imaginação, a criatividade, levanta reflexões, traz respostas ou não, mas sempre mostra possibilidades para quem está curioso e quer aprender. As histórias ajudam a enriquecer o vocabulário, criar e aumentar vínculos, laços de afeto, carinho. A gente aprende a nomear o que está sentindo. Hoje em dia, as histórias não são mais contadas apenas em volta da fogueira, como faziam nossos antepassados, ou nos encontros em casa, em volta da mesa, compartilhando um café com pão. Narramos histórias também virtualmente, nos mais variados meios, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e demais redes sociais que vão surgindo para sanar essa nossa necessidade de compartilhamento de histórias. Quando encontramos uma pessoa querida e atualizamos os causos da vida, estamos contando histórias. Quando pais e mães contam para os seus filhos sobre como foi o dia em que seus olhos se cruzaram pela primeira vez, estão contando histórias. Não apenas quando lemos um livro ou contamos alguma história da tradição oral.
não apenas quem faz disso profissão. Estamos constantemente narrando os acontecimentos da nossa vida, porque contar nossas histórias é importante. Contar histórias é dar um presente a quem ouve, uma oportunidade de reflexão, crescimento, aprendizado, de empatia ou nada disso. Apenas um momento de entretenimento, cultura e diversão. O Ilan Breman diz uma coisa muito legal, que as histórias são como vacinas literárias. Abre aspas. Assim como as vacinas tradicionais carregam dentro delas parte do problema, vírus ou bactéria, a vacina literária precisa carregar dentro dela uma parcela daquilo que queremos combater. Ou seja, histórias que falem não só do lado bom das coisas, mas que mostrem também o lado sombrio. Não é à toa que crianças e jovens adoram uma história de terror. Precisamos oferecer imunidade simbólica às crianças. E o bom da vacina literária é que ela não tem agulha, ela não provoca efeito colateral e pais e professores também se imunizam assim que começam a ler ou contar uma história para seus filhos e alunos. E dura para sempre. Fecha aspas. Manter os lobos, as bruxas, os medos é importante. Contar a parte doída, difícil e sensível também faz parte do que nós somos e nos fortalecem para que possamos falar também sobre amor, afeto, respeito, resiliência, acolhimento. A história contada para uma criança, na companhia de um adulto ao qual ela confia, a ajuda a atravessar os momentos difíceis, as batalhas, os conflitos do mocinho e também as maldades do vilão. Ela vai sempre saber que com aquele adulto ela pode contar. Com ele, ela terá uma companhia para lhe ajudar a enfrentar também as histórias da vida. Então, é importante saber por que você conta histórias. Quando a gente sabe o porquê de fazer uma coisa, fica mais fácil a gente fazer escolhas. Se a gente não sabe, qualquer caminho leva a qualquer lugar. E todo mundo pode contar histórias? Claro! E todo mundo já conta histórias. Sim, você conta histórias e eu vou te provar. Conta causos, o que aconteceu no seu dia, conta o que viu, o que viveu, conta fofoca. As pessoas adoram contar uma fofoca. Menina, você não sabe o que eu vi. A fulana, ela tava lá em tal lugar. Esse, menina, você não sabe o que eu vi. Tem o mesmo efeito do era uma vez, ou na época em que os bichos falavam. Tá atiçando a curiosidade, tá sendo feito um combinado de que agora eu vou te contar um troço muito incrível e você vai ativar suas antenas, vai ampliar a sua atenção, a sua audição para ouvir. A gente já faz tudo isso naturalmente. E conta nas redes sociais sobre a nossa vida, como está sendo difícil uma situação, ou como está tudo lindo e maravilhoso. A gente, inclusive, escolhe que histórias contar e como. Tá vendo? A gente faz recortes das histórias. E veja como é interessante a gente saber o que existe por trás das histórias. E que a gente tem essa possibilidade de fazer escolhas de como contá-las. Porque aí a gente fica mais esperto também, fica mais crítico. Para de acreditar em tudo que vê e tudo que ouve. Tudo isso são histórias que contamos. E a gente conta porque precisa, porque sente uma necessidade louca de contar, de compartilhar as coisas com as outras pessoas. Nós somos seres sociáveis. Nós temos necessidade de nos relacionar. Por isso, contar histórias também é um caminho de autoconhecimento, de resgatar a nossa ancestralidade, quem nós somos, de onde viemos, como que nós chegamos até aqui. E é importante as crianças saberem de onde elas vieram, o que aconteceu até aqui, para que elas não achem que o mundo estava aqui, pronto, esperando por elas, pronto para lhes servir. Elas saberão valorizar o caminho que foi percorrido pela humanidade, pela sua família, para que ela chegasse. Para ser um bom contador de histórias, a gente precisa, antes de mais nada, gostar de histórias. De contar? Claro!
mas de ouvir também, de ver. Tem que ser curiosa, tem que querer descobrir o segredo que tem nas histórias. Tem que ter uma alma fofoqueira que queira espalhar aquela história para mais gente. E aí, a gente tem que pensar, o que me motiva? O que me faz querer sair da minha cama ou ficar na minha casa e ligar uma câmera e contar uma história para alguém? Se a gente encontra, se a gente sabe qual é essa motivação, já é meio caminho andado. Muita gente me fala, Fafá, você conta de uma forma tão natural que parece que tá lá na história. Porque a motivação faz a gente querer contar algo com verdade, com todo o colorido que aquele algo tem pra gente. Porque aquela história tem um colorido pra mim. E eu quero mostrar esse colorido pra outra pessoa também. Pense em algum fato muito importante na sua vida, que tenha gerado um sentimento significativo, que te suscite algum sentimento, pode ser raiva, nojo, alegria, euforia, não importa. Já sei, algo que tenha feito você sentir muito orgulho. Eu imagino que seja algo que você tenha muita vontade de compartilhar com mais gente. Você vai contar isso com energia, com vontade, com empolgação, porque é algo que te toca, é algo que mexe com você. Contar histórias tem que mexer com a gente. A história tem que te tocar e te dar aquele ciricutico que você pense, eu preciso compartilhar essa história com o mundo. E aí vai ser natural contá-la de maneira interessante e instigante. Naturalmente, os gestos ou a ausência deles vão vir, assim como o ritmo da fala e a entonação da sua voz. Para contar histórias, tem que ter verdade no que a gente conta. A gente tem que comprar aquela história, se apropriar, torná-la nossa. Não é assim quando você conta uma história que aconteceu com você? Ou quando vai contar um babado? Você conta com verdade. E aquilo se torna interessante para o outro porque é interessante para você. Você conta com interesse e verdade. E o colorido todo surge naturalmente. E a outra pessoa vai gostar de ouvir. Então anote aí, tem que ter verdade, interesse e motivação de quem conta. Para encantar, para fazer com que a pessoa curta, se envolva, a gente tem que se sentir motivada a contar aquela história. Então pense o que te motiva, qual o seu propósito, por que você quer contar histórias. Esse vai ser o seu norte e vai te dar o caminho para saber que histórias escolher e como contá-las. Mas Fafá, eu quero contar como você. E aí vocês me falam que querem aprender a contar histórias da mesma maneira que eu conto, com essa energia, com esse brilho nos olhos, que faz todo mundo querer assistir, que prende a atenção. Ter inspirações é ótimo, é importante ter referências. Mas eu tenho uma personalidade, eu tenho um jeito de me comunicar, de me expressar, um jeito de ser. Esse jeito combina com o seu? É o mesmo? Eu sou expansiva, faço 1000 caretas e funciona. Vocês gostam, faz sucesso. Mas isso é uma regra? Isso é uma fórmula? Não. Isso é o que funciona pra mim, porque eu sou assim. Descubra o que faz de você uma pessoa única. Quais são as suas características? O que se destaca em você? E use tudo isso a seu favor. E o contador de histórias não é ator. Ator tem personagem. Contador de histórias não precisa ter personagem. É ele contando uma história. O seu jeito é único. E é isso que vai tornar a sua forma de contar histórias especial. Lembra que eu falei que é um caminho de autoconhecimento? Eu me inspirei em diversas pessoas para contar histórias. Eu vi o que achava interessante em uma e em outra. Vi o que funcionava para mim, o que eu gostava, mas não combinava comigo. E eu fui encontrando a minha contadora de histórias, que no fundo sou eu mesma. Sabe quando eu participei do concurso para apresentar o Zoom? Isso foi mais de 10 anos atrás. Foram me entrevistar, ligaram a câmera, microfone, pânico. Pensei, eu tenho que parecer inteligente, eu tenho que falar bonito. Eu fui assistir depois e não era eu. Eu não me reconhecia ali e eu ainda me achei ridícula porque eu queria parecer alguém que eu não era. E olha, foi um caminho árduo eu me libertar dessa coisa de eu tenho que parecer inteligente, saber tudo de cinema, porque o programa era sobre cinema, e eu tenho que dar respostas intelectuais.
Mas quando eu me permiti ser eu mesma, mostrar as minhas fragilidades, assumir que eu não sei de tudo e tudo bem fazer a Glória Pires, eu não sei opinar. As coisas ficaram mais fáceis. E foi surgindo essa pessoa mais espontânea, que eu sempre fui, mas eu achava que não podia ser, porque eu tinha que parecer séria, intelectual. E essa pessoa é muito mais interessante, porque sou eu de verdade. Contar histórias também é mergulhar dentro da gente. Bom, a gente tá no começo dessa jornada e eu quero mostrar pra você que é possível, que você pode contar histórias. Você vai contar como eu? Não, não vai. Você vai contar como você. E isso é muito rico. Você tem uma coisa que só você tem, que te torna única. A gente tem que descobrir o que é. Qual é a tua personalidade? É isso que vai te diferenciar. E tudo isso vamos aprendendo como? Na prática. Tem que colocar em ação e estar atenta para ver o que funciona e o que pode ser melhorado sempre. Muita gente me pergunta de técnica. Sim, existem técnicas, mas antes da gente chegar na técnica, e nós chegaremos nelas, a gente precisa da motivação, da verdade, da interesse de quem quer contar. Todo mundo conhece uma pessoa que é boa de contar um caos, não conhece? Que começa a contar, aí junta uma turma em volta e quando vê, se passaram horas a pessoa contando várias histórias. O meu vô Paulo, pai do meu pai, ele era um excelente contador de histórias. Não tinha hora ou lugar, ele sempre tinha um bom caos. Geralmente do Pedro Malas Artes, pra contar pra gente. Parecia que ele tinha vivenciado aquelas histórias. Que ele tava ali relatando um fato que aconteceu com ele, que ele viveu, que ele viu, sei lá, parecia que ele tava lá. E parecia que ele estava mesmo, porque na cabeça dele, ele tinha toda a história como um filme, ele visualizava aquilo e contava. Quer ver uma diferença entre contar uma história visualizando e não visualizando? Ó, peguei esse livro aqui, Histórias à Brasileira, Pedro Malas Artes e Outras, recontadas por Ana Maria Machado, ilustradas por Odilon Moraes, publicado pela Companhia das Letrinhas, esse é o volume 2. Então eu vou ler um trechinho de uma dessas histórias que meu avô costumava contar pra gente. É a do Pedro Malas Artes e o Surrão Mágico. Tá aqui. Trechinho inicial só. E eu vou ler porque eu não consigo contar, eu tenho uma certa dificuldade de contar essa história sem visualizar. Então eu vou usar o recurso da leitura para poder mostrar para vocês sem a visualização. Um dia Pedro Malas Artes tinha andado por uma estrada estreita e poeirenta quando percebeu que estava escurecendo e que ele não ia conseguir chegar a seu destino antes de anoitecer. Podia até se ajeitar para dormir debaixo de alguma árvore, mas ia ficar com fome. O melhor era ver se descobria uma casa ali perto, onde pudesse passar a noite. Olhou em volta e viu uma fumacinha subindo mais adiante. Oba, onde tem fumaça tem fogo, e onde tem fogo pode muito bem ter um fogão acabando de cozinhar a janta. Agora vamos fazer uma versão visualizando a história. O Pedro Malas Artes estava andando por uma estrada e ele percebeu que não ia conseguir chegar no local de destino dele antes de anoitecer. Então ele pensou, vou parar por aqui para descansar. Ele pensou, até posso parar debaixo daquela árvore, mas eu acho que vou ficar com frio e depois vou ficar com fome também. Melhor mesmo é se encontrar uma casa. E aí ele olhou. Um pouco mais adiante, ele viu uma fumacinha saindo de uma chaminé. Ele falou, opa, onde tem fumaça tem fogo. Se tem fogo, pode muito bem ter uma janta bem gostosa para eu comer. Vocês conseguem perceber a diferença? Era assim que meu avô contava, visualizando. Ele não estudou técnicas de contação de história, ele simplesmente contava. Mas essa é uma super técnica. Visualizar o que você conta facilita muito para contar. Mas facilita também para quem ouve, também poder visualizar o que está sendo contado. E tem mais uma coisa, o meu avô estava ali presente contando. E até hoje na minha família a gente usa expressões ou palavras que fazem referência às histórias de Pedro Malas Artes que meu avô contava. Vocês viram que coisa maravilhosa o poder das histórias de criar laços dentro das nossas famílias? Mas não só dentro das nossas famílias, né? Pode criar vínculo aí entre quem conta e quem tá ouvindo, independente se é família ou não, pode ser na escola, pode ser
num hospital, enfim, as histórias têm esse potencial de criar vínculos. E aí também ela pode criar um segredinho, sabe aquela piada interna que vem carregada de afeto e carinho? Na família do meu pai, a gente não pergunta se tem sobremesa, a gente fala: o que o Surrom tá falando hoje? Ou o Surrom tá me dizendo que tem pudim na geladeira. E quem conhece a história do surrão mágico vai entender. Só que meu avô não falava surrão, ele falava surrom. Não sei por que ele falava surrom, então hoje a gente fala surrom. E a minha mãe também costumava ler histórias para mim e para minha irmã. Aquela coleção clássica da Mari e do Eliardo França, sabe? Acho que foi enfim, marcou a vida de muita gente nos anos 80. Que tinha o livro do Pote de Melado, O Vento, As Pintas do Preá, A Bota do Bode. Até hoje, quando dá um vendaval, a gente brinca: cuidado com o vento levanta a saia da Dona Sônia, porque é uma frase que tem no livro. Isso é muito legal. Isso é a história lida ou narrada se misturando com a nossa história. É a piada interna que conecta as pessoas, faz a gente se sentir especial dentro daquela relação. Tem algo que só a gente entende, que nos torna únicos, né, naquele meio. Eu sou da turma, por exemplo, que ama Friends. Usou referência a Friends para falar comigo, me ganha. A gente tem um ponto em comum. Não é maravilhoso criar situações e marcas assim nas pessoas? É. E você pode usar as histórias para criar essas marcas. Quando você vai contar histórias para seus filhos ou para seus alunos, eles poderão carregar para sempre aquelas histórias com eles. Isso é muito potente, é muito bonito. Uma criança que dá risada junto com seus pais, ela vai olhar e pensar: olha só, minha mãe também dá risada, ela também acha engraçado isso que eu tô achando engraçado, ela acha divertido. Humaniza a figura da mãe, cria uma conexão, cria confiança. Eu posso rir e me divertir com a minha mãe através das histórias. Ler um livro e se sentir tocado, emocionado, ou com medo. Puxa, meu pai também se emociona, ele também fica vulnerável. Eu sinto medo e a gente tá junto. E ele tá comigo nessa travessia. Isso fortalece demais as relações e fica pra vida toda. As crianças também descobrem que a hora que os adultos legais com quem elas se relacionam estão contando histórias ou lendo um livro para elas, naquele momento, aqueles adultos estão totalmente conectados com elas. Naquele momento não tem trabalho, não tem assunto chato de adulto, tem aquela pessoa conectada com ela, ali para ela. As minhas sobrinhas, inclusive, já me relacionam a livros e histórias. Eu adoro isso, é claro. Eu chego e pergunto: o que a gente tem aqui na bolsa? E elas falam: ah, tem um livro! Com assim, alegria. E elas querem que eu vá lá e leia para elas. Aliás, tem diferença entre ler e contar histórias. E eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Contar histórias, já falei, né? É um presente a quem ouve, mas é um presente que não tem preço, mas ele tem muito valor e que vai ficar para sempre com a pessoa. Mas contar histórias também é um presente para quem conta, porque é um caminho de mão dupla. Eu conto, eu trago muito de mim, de quem eu sou, de como eu vejo aquela história. E você, ou quem tá ouvindo, reage e eu faço alguma coisa com essa reação. E a pessoa que ouve pode contribuir, inclusive, com alguma história que ela viveu ou que ela lembrou, e aí ela compartilha, e a história que eu tô contando, ela se expande, ganha novos tons, novas possibilidades. É um jogo de ping-pong, vai e volta. E aí a gente tá em evidência e fica vulnerável. Estar em evidência é estar vulnerável. E a gente tem que aprender a lidar com isso e encontrar, inclusive, a beleza e a força de se deixar estar vulnerável. E existe. E se a gente é honesto com o público, ó, tô aqui inteira. Essa sou eu. Quanto mais transparente, mais a gente ganha o público. Eu tô mostrando quem eu sou. E eu te ganho porque eu tô me mostrando verdadeiramente. Quando a gente faz isso, a gente sai do local do impossível, sabe? Fica palpável. E o palpável é mais interessante, porque quem ouve pode se identificar. Olha e pensa: poderia ser eu que estava ali também. E aí ele vai ficar mais empático, ele vai torcer por você. É um jogo que todo mundo tem que ganhar.
né? Então a gente fica junto na torcida para que todos os jogadores se saiam bem. Aliás, sobre isso, eu posso contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Na verdade, eu fiz uma afirmação, mas é uma pergunta. Eu posso contar uma história? Posso. Eu fui contar histórias numa escola e era uma história que tinha uma sequência de bichos que iam aparecendo. E essa sequência ela não podia ser alterada, porque senão mudava o sentido da história. E lá pelas tantas, eu esqueci qual que era o próximo bicho. E aí, quando eu percebi que eu esqueci, eu peguei e dei uma olhada assim, porque do lado tinha uma mesa com os meus objetos de cena e eu tinha deixado um papelzinho com uma cola. Tinha a ordem ali dos bichos. E aí eu peguei, olhei, dei uma olhada assim, bati o olho, vi qual que era e voltei pra continuar. E no que eu voltei, um dos meninos muito esperto, muito ligeiro, sacou. E ele falou assim, ai, a Fafá esqueceu qual que era o bicho. E aí todo mundo caiu na risada, eu ri também. E admiti, eu falei, eu esqueci mesmo, mas ó, já lembrei. Aí a gente continuou. Tava lá, inclusive, a professora, a diretora, riram também. Porque é algo natural, é algo que acontece né, é normal acontecer. E tudo bem, não é o fim do mundo. Então, eu digo isso porque, assim, a gente tá ali naquele estado de vulnerabilidade e tudo bem, sabe, admitir. Ah, eu esqueci, não precisa fazer um alarde, não precisa fazer disso o fim do mundo, não colocar peso, sabe? Só, eu esqueci mesmo, mas ó, já lembrei. E aí, continua. Então, se acontecer com você, respire, fique tranquila e siga. Quando eu comecei a contar histórias, eu tinha dificuldade para responder a tal pergunta: por que você quer contar histórias? E tudo bem se você também tiver. Eu meio que sabia, mas eu não tinha bem certeza, sabe? E ao longo desses anos eu fui mudando, ou melhor, eu fui amadurecendo esse porquê. A gente pode inclusive mudar o porquê ao longo do tempo. Então, não se apegue a uma ideia e coloque ela como verdade suprema e absoluta. É sempre legal a gente rever esse porquê. Ele ainda está de acordo com os seus propósitos? Se achar que está na hora de mudar, muda. Aliás, pior coisa que tem é uma pessoa desejar no dia do aniversário que você nunca mude, né? Ai, feliz aniversário, espero que você continue sempre assim, que você nunca mude. Deus o livre, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu não quero continuar tendo o mesmo pensamento que eu sempre tive, com essa mesma visão que eu tenho hoje, eu quero ampliar. E as histórias, elas me ajudam nisso. As histórias ajudam a ampliar visões de mundo, ver novas culturas. Você já ouviu aquele TED da Chimamanda, do Perigo da História Única? Virou até livro. Se você não viu, dá pra procurar no YouTube. Procure lá, O Perigo da História Única, TED, TED, que você vai encontrar. Tem até com legenda em português. Acho que tem até dublado também. Bom, eu quero encerrar essa aula com um trecho desse TED da Chimamanda. Então, abre aspas. Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo. Mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. Fecha aspas. Por que você quer contar histórias? Que histórias você quer contar? O que vai ter na nossa próxima aula? Na nossa próxima aula nós falaremos sobre a diferença entre ler livros e contar histórias. Que histórias eu posso contar? Que livros eu posso ler? Entraremos também no mundo maravilhoso da literatura infantil, que eu sou apaixonada e eu quero apaixonar você também. Apaixonar você também? Enfim, quero te deixar também apaixonada pelo mundo da literatura, da boa qualidade em literatura infantil. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula que eu liberei aqui para vocês. Bom, vamos ao exercício número 1? Então vamos. Você sabe qual é a história do seu nome? Por que você tem o nome que você tem? Ou talvez o significado dele? Se não sabe, está aí uma boa oportunidade para descobrir isso, que faz parte da sua história. Bom, grave então um vídeo de até 1 minuto contando a história do seu nome.
ou o significado dele. A partir de amanhã, o grupo ficará aberto das 10 da manhã às 5 da tarde para que você envie esse vídeo. Quando enviar, lembre de escrever também na mensagem o seu nome, tá bom? Então, esse é o exercício 1 e eu tô super animada para começar a conhecer vocês. Ah, você não tá no grupo? Então, veja aqui na descrição dessa aula, tem um link. Clique lá e entre agora para participar e ver o vídeo que eu vou mandar contando sobre o meu nome. Então, tchau, até amanhã.